A paz do Senhor, gente do céu! Você já deve conhecer o criacionismo, não é mesmo? Mas você conhece a doutrina da criação? Se ainda não, vem com a gente, pois o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Sejam muito bem-vindos! Estamos começando mais um Espaço Jovem e hoje nós vamos aprender sobre a doutrina da criação. E para ajudar a entender mais sobre este assunto, nós estamos recebendo nada mais, nada menos que o pastor, escritor do livro A Doutrina da Criação, que está aqui comigo, pela Bereia, pastor Almir Caetano. Gente, ele é mestre, ele é docente da SEADEB. Ele é PhD, neurocientista, meu Deus, tanta coisa, e servo do Deus Altíssimo, não é? Que é a nossa maior qualidade. Pastor, muito obrigada por estar aqui. Amém, Maíra. É um prazer também para mim participar, interagir e contribuir, não é? Na área do conhecimento, principalmente do conhecimento da doutrina da criação, para basear, ajudar a juventude, os obreiros, a igreja nos dias de hoje. Nossa expectativa está lá em cima, pastor, para a gente saber de tudo, gente. Coisa linda. Vamos lá, hoje a gente vai saber de tudo. Também, para adorar a Deus junto conosco no louvor, nós estamos recebendo a nossa querida, a cantora do cast da Bereia Network, não é? Débora Maciel. Gente, eu amo a canção Eu Quero Ver. Eu disse a ela, vai cantar hoje, não foi? E aí, Débora, tá feliz porque tá aqui com a gente? Muito feliz, graças a Deus. Um prazer muito grande estar aqui com vocês para aprender mais a adorar a Deus e sair daqui mais cheia da graça de Deus, cheia de conhecimento também. Deus abençoe. Ai, glória a Deus. Gente, claro que quem também vai interagir com a gente, perguntar, participar, são os jovens que estão aqui conosco hoje de São Lourenço da Mata. Amém! E os jovens do Ibura. Amém! Gente, eu já conversei com eles aqui, lá dentro, assim, quando eles estavam entrando. E que jovens abençoados, animados. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu tenho certeza que hoje vai ser de grande... vai ser um compartilhar de conhecimento muito grande para a vida da gente. Amém? E já vamos começar falando com o nosso pastor. E hoje a gente escuta muito falar, né, pastor, sobre criacionismo. Pouco se ouve falar sobre doutrina da criação. Estamos aqui hoje para aumentarmos esse conhecimento. O senhor, o que é que tem a falar para a gente sobre criacionismo versus doutrina da criação? Muito bem. O criacionismo ele é mais divulgado devido a uma metodologia naturalista que é implantada nos meios científicos, acadêmicos, na arte, e isso vai tomando um espaço maior, né, na apresentação dessa proposta. A doutrina da criação ela é uma exposição do próprio Criador. Nós podemos dizer que é uma revelação do próprio Deus, porque se Deus não tivesse revelado, tampouco a ciência teria o que falar, a não ser baseado nas suas pesquisas, nas suas descobertas, nos seus experimentos. Mas a ciência pega essa carona, né, o criacionismo, né, pega essa carona naquilo que o próprio Deus revelou e para trazer o seu postulado, né, a sua expressão, a sua forma de apresentação. Mas a doutrina da criação é um princípio, né, é um princípio que nasce ou que surge justamente com a revelação de Deus por meio de Moisés, para o povo de Israel, que estava saindo da escravidão do Egito, estava vindo para uma terra prometida por Deus, e nessa terra não aconteceria apenas uma libertação físico-geográfica, não era apenas um deslocamento do Egito para essa terra, a terra de Canaã. Junto com esse propósito, com essa promessa de Deus, Deus também queria que o povo soubesse quem, como e quais os propósitos dele para esse povo. Quem os criou, como esse povo foi criado e quais os seus propósitos para esse povo. Assim nasce Gênesis. Pastor, antes de falar do assunto propriamente dito, como surgiu esse interesse pela teologia, pelo estudo?
de galgar esses degraus aí da teologia? Desde a minha juventude eu sempre tive uma curiosidade, né? E uma preocupação, porque eu percebia que as pessoas, ao falarem sobre o livro de Gênesis, havia um certo reducionismo. Reduziam os debates ou o ensinamento de Gênesis apenas para a criação, se os dias foram literais, se os dinossauros existiam, se o dilúvio era global ou local. Então isso é um reducionismo. Esse não era o propósito inicial, não é? Aqueles que receberam a revelação, a proposta não era essa. Não existia nenhuma ciência como nós temos hoje em dia que levassem eles a pensar de outra forma, não é? A ciência hoje, ela deve ser cooperar, ela deve confirmar, não é? A ciência verdadeira, ela vai confirmar o que está preconizado no livro de Gênesis. Mas a ideia principal de Deus era uma ideia pedagógica, era uma ideia didática, de ensinar ao povo, porque eles estavam saindo do Egito com vários conceitos cosmogônicos na cabeça, de onde vem a palavra cosmogonia, que são as teorias, os princípios, e aí tem os sumérios, por exemplo, os caldeus, né, os babilônicos e o povo egípcio. Cada um tinha um conceito, fora outros conceitos sobre a criação da época. Então, o que Deus queria trazer o povo do Egito era trazê-los, mas também dar a eles conceitos diferentes, conceitos novos, ou melhor, conceitos reais e verdadeiros daqueles que eles estavam trazendo. Se Deus tirasse o povo do Egito fisicamente, geograficamente, mas se eles viessem com a sua mentalidade, com os princípios, com a ciência, com os postulados criacionais do Egito, não ia fazer muita coisa. Então foi o que Deus fez, tirou, libertou, mas também colocou na mente deles aquilo que era real, aquilo que era verdadeiro. E o próprio Criador era o responsável por isso, foi o responsável por isso. Pastor, e de onde surgiu esse interesse do senhor escrever o livro? Como eu falava, então desculpe que eu não terminei não respondendo a sua pergunta. Baseado nessa preocupação que eu via, eu achei por bem, né, trazer aquilo que eu entendia, e eu sempre via a criação como uma doutrina, uma forma pedagógica, didática, revelativa de apresentar como as coisas foram criadas. Então, a partir disso aí, fui pesquisar e fui coletar também, paralelamente a isso, os conceitos científicos, para não ficar apenas como uma visão religiosa. Por isso que o subtítulo do livro é Uma Perspectiva Científico-Bíblica, né? Contextualizando o que a ciência diz e como a Bíblia apresenta. E eu percebi que Gênesis não é só o livro da criação. Gênesis é o livro da criação e dos propósitos eternos de Deus. O que nós vemos em Gênesis não é só para a criação. Ali está todos os propósitos eternos de Deus. Por exemplo, nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, nós não vemos a presença do pecado. O pecado surge a partir do capítulo 3. Se vocês lerem Apocalipse, os 2 últimos capítulos de Apocalipse, também não vemos a presença do pecado. Não há menção do pecado nos 2 últimos capítulos. Lá vai surgir a árvore da vida, novo céu, nova terra, uma praça, um paraíso, não é? Um povo, uma nação. E o que é que eu entendo? Que do jeito que começou, é como vai finalizar. Ou melhor, entraremos na eternidade conforme o propósito inicial de Deus, tá certo? Então, Gênesis não aponta só para a criação, mas aponta também para a eternidade. O princípio, desde o princípio, ele já conhecia o fim de todas as coisas. Isaías 46:10 diz isso, tá certo? Então, essa é a proposta do livro, falar sobre doutrina. E a partir da doutrina, nós vamos entender todos os propósitos que Deus tem para a humanidade, não só nessa dispensação, mas também na eternidade. Pastor, a doutrina da criação, ela converge com outras doutrinas bíblicas? Não existe outras doutrinas bíblicas senão a partir de Gênesis. Todas as demais doutrinas, elas são sustentadas por Gênesis. Se você quiser falar o Espírito Santo, a primeira vez que aparece o Espírito Santo na Bíblia é em Gênesis, no capítulo 2, no capítulo 1, versículo 2. E o Espírito de Deus pairava. Isso é paracletologia.
Depois vemos sobre soteriologia, quando Deus faz a promessa que da semente da mulher, né, a descendência de onde viria Jesus, aponta já para Jesus uma promessa de um Redentor. Soteriologia. No capítulo 3 fala sobre a entrada do pecado. Isso é hamartologia. Capítulo 2, versículo 18, fala sobre o casal, o primeiro casal, Adão e Eva. Isso é sociologia, é ali onde surge a primeira sociedade. Não é? Angelologia, capítulo 6, quando o querubim desempenha a espada e fica ali na porta do jardim para que Adão e Eva não retornem. Isso é angelologia. Fora outras e outras doutrinas. Antropologia, capítulo 2, versículo 7, capítulo 1, versículo 26, quando Deus intenciona, façamos o homem. Isso é antropologia. Capítulo 1, versículo 26, do capítulo 2, versículo 27, e formou Deus o homem do pó da terra. É a concretização da criação do homem. Isso é antropologia bíblica. Glória a Deus. Gente, eu vou sair daqui cheia do conhecimento de Deus, viu? Eu não sei como... Olha, tem a Bíblia na mente, que falou do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, do 4, do 5, do 6. Temos perguntas aqui. Quem vai fazer a pergunta? Esdras Felipe, do Ibura. Temos 2 Esdras aqui, não é hoje? 2 Esdras. Ok. Senhor a todos. Amém. Pastor, eu gostaria de perguntar, como cristão, nós devemos acreditar na teoria que diz que o criacionismo anda junto com o evolucionismo? Isso já é uma outra vertente teórica, né? Isso é um evolucionismo teísta, tá certo? Eu não vejo necessidade que isso ocorra e que isso aconteça. Isso parte de um princípio que Deus criou todas as coisas e depois usou a evolução para dar continuidade àquilo que ele tinha como propósito. E não vemos assim. Existe um conceito chamado de complexidade irredutível, que isso já é visto e presenciado nas células desde a sua formação e criação. E no Salmo 139, o salmista diz que de uma forma maravilhosa e terrível ele foi criado. Né? Fala que os olhos de Deus já contemplavam dia a dia tudo que ia sendo formado e no seu livro todas essas coisas iam sendo escritas. Fazendo uma análise mais profunda, esse livro é o quê? É o código do DNA, é o código genético. Ali iam sendo impressas todas as características. Então, desde o início da criação, da formação, Deus já criou todas as coisas perfeitas, com a sua complexidade irredutível, ou seja, não pode reduzir nada. Se reduzir alguma coisa, aquela formação biológica, ela passaria a ser comprometida. Então, não há necessidade de guiar a criação através da ciência. A ciência é uma bênção de Deus. Eu sou um cientista e eu digo que a ciência ela é uma bênção de Deus. É por meio da ciência que nós estamos hoje, por exemplo, sendo transmitidos. É por meio da ciência que nós estamos hoje em um ambiente, não é, que pode ser projetado para várias e várias pessoas. É por meio da ciência que nós curamos as nossas enfermidades. É por meio da ciência que nós tecnologicamente utilizamos de aparelhos. Então a ciência é uma bênção de Deus, né? Eu faço um paralelo a Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz que Deus é o consumador, Deus é o consumador da fé, né? É o Criador, é o consumador da fé. Eu faço assim, um adendo dizendo que Deus, ele é o autor e consumador também da ciência. E a ciência não é um privilégio dos seres humanos. A ciência é um princípio que está em Deus. Um Deus que cria todas as coisas, biologicamente, astronomicamente, fisicamente, antes que as leis naturais, exploradas, conhecidas, sistematizadas pelos homens, pelos físicos, Deus as criou. Deus é o autor do tempo, do espaço, da matéria, tá certo? Deus é o autor, ele é o criador. Antes que as leis naturais existissem, as leis da física, Deus já existia. E quando ele cria todas as coisas, ele cria com todos os detalhes propícios para que as coisas viessem a existir harmoniosamente, equilibradamente,
né? E tudo hoje funciona. Agora, a inserção do pecado veio a trazer prejuízos, desequilíbrio na natureza, na física, em todas as coisas. Mas o propósito inicial de Deus é que tudo funcionasse de forma perfeita. Imagina na eternidade caos, na eternidade. Você imagina um caos na eternidade? Então, se Deus já tem preparado uma eternidade perfeita, equilibrada, onde não haverá morte, onde não precisará de nenhum artifício humano, científico, físico, filosófico, químico, e vai existir, Ele é o autor da ciência e o consumador da ciência. Aquilo que Deus propôs lá no início é o que nós vamos desfrutar perfeitamente na eternidade. Minha gente, já tenho vontade de ir para o céu. Com essas explicações aqui, a vontade de chegar tá assim. Temos mais perguntas, viu, pastor? Todo mundo querendo saber aqui. O Miqueias de São Lourenço. São Lourenço da Mata. Quer perguntar? Pode ser o pastor, pode ser a todos. Queria saber, pastor, sobre o dilúvio, sobre especulações que nas escolas, em ambiente de trabalho, sempre tem essa dúvida de saber se o dilúvio ele foi geral, ele foi local, e também saber se a Terra tinha essa capacidade tão grande de água para cobri-la. Muito bem, Miqueias, existe um debate, eu não sou contra os debates, os debates eles aumentam, né, a nossa compreensão das coisas. Existe um debate muito grande com respeito ao dilúvio, se foi global ou se foi local. É interessante entendermos que o propósito do dilúvio, qual foi o propósito do dilúvio? Destruir, eliminar o mal, o pecado, a imoralidade que existia na terra. Esse é o princípio, partindo que foi Deus quem deu essa efetivação ao dilúvio. Então Deus não eliminaria ou não. O propósito de Deus é destruir toda a carne em toda a terra. Então existe o debate se foi local, se foi global. Os que dizem que foi local buscam evidências dentro do catastrofismo, né, para dizer que foi local. Os que asseveram que foi global também, de acordo com o que a Bíblia mostra. Eu parto do princípio que o dilúvio ele foi global. A questão da quantidade de água não deve partir do princípio, falamos da quantidade de água, né? Deve partir do princípio da fisiologia da Terra antes, a fisiologia da Terra, né? A geografia, a geologia da Terra, são ciências. E eu indico uma leitura, não é, muito interessante do professor João Pires. Ele inclui mais de 35 ciências nesse livro. É um livro, um calhamaço de um livro muito espesso, tem mais de 1.200 páginas, e é onde ele traz toda a estrutura, né, da Terra no início, para que o dilúvio acontecesse. Uma coisa interessante é que nós levamos em conta a quantidade cúbica de água que cobriu a Terra, porque a Bíblia fala sobre o monte mais elevado. A água cobriu o monte mais elevado acima 15 côvados, dá mais ou menos 7,5 metros. E se nós levarmos em consideração o monte mais elevado, a nossa mente hoje vai pensar em quê? Na geologia da Terra atual. Qual é o monte mais elevado hoje? É o Everest, não é? No hemisfério norte. No hemisfério sul nós temos um monte muito elevado, eu conheci de perto, que é o Aconcagua, lá na Argentina. É o segundo monte mais elevado do mundo, quase 8.000 metros de altitude. Mas esses montes, eles existem hoje justamente devido ao catastrofismo que o dilúvio gerou. Na época do dilúvio não haviam montes tão elevados. O monte mais elevado, segundo os geólogos e os pesquisadores, não chegaria a 500 metros. Então, água para cobrir um monte de 500 metros não precisa ser uma quantidade de água que nós calculamos hoje, né? Que os oceanógrafos, os que estudam a oceanografia, eles calculariam, né? Então, há água suficiente, sim, no subsolo da Terra. Hoje é comprovado isso pelos geólogos, que existe uma grande quantidade de água na parte inferior, no subsolo, muito maior do que a quantidade de água que existe na superfície. E quando a Bíblia diz que os grandes abismos foram abertos, ou seja, Deus abriu as comportas e essas águas emergiram
cobriram o monte mais alto, que não chegaria a 500 metros, e depois essas águas retornaram e hoje a ciência comprova que essas águas existem, estão ali guardadas. Meu Deus do céu. Olha só, tá vendo? Pergunta respondida. Nós vamos dar uma pausa agora, pastor, na nossa conversa, para começarmos um quadro que todo mundo já está falando desse quadro. Eu quero. Eles já estão afiados aí para responder tudo, que é o nosso quiz bíblico Quem Sou Eu? Vamos lá? Nesse quadro a gente vai falar algumas dicas, a gente vai dar algumas dicas a vocês e vocês vão ter que descobrir quem sou eu, ok? Primeira tela, meu nome significa salvação de Deus. Alguém? Faça uma fila aqui, por favor. Segunda tela? Ok, segunda tela, gente. Sou um profeta de sangue azul. Olha, Gemima quer responder. Tentar, né? Gemima o quê? Isaías, profeta Isaías. Por que você acha que é Isaías? Ele era da corte. Foi um profeta ali que conviveu até com o rei, conforme diz o seu texto, capítulo de número 6, do livro que leva o seu nome, Rei Uzias. Ele estava ali convivendo com o pessoal da corte. Terceira tela, e falei da vinda do Messias. A resposta? Isaías! Acertou, Gemima. Eita, gente. Olha, as mulheres aqui já ganharam 1 ponto. Já estão na frente, hein? As mulheres já estão na frente. Ó, vamos pro próximo. Quem sou eu? Primeira tela. Meu nome significa quem Deus ouve. Esse é mais fácil, né? A Gemima quer falar. É que a Gemima quer falar de novo. Samuel. Pode ser também, mas não é esse. Vamos, né? Vamos para segunda tela. Por uma promessa feita a meu pai, de mim Deus também fez uma nação. H, será? Ainda não é. Terceira tela. Não, ele já falou a resposta. Miqueias já falou. Falei a resposta, Miqueias. Fala a resposta, a última resposta que você falou. Ismael. Ele falou H e depois ele falou Ismael. A terceira tela. Mesmo sendo filho de uma serva. Ismael, filho de H. Vamos para o próximo. Quem sou eu? Primeira tela. Apesar da minha pouca idade, recebi uma grande responsabilidade. Alguém quer tentar? Peraí. Miqueias quer responder tudo, ele quer que os meninos vençam. Dá uma menina em nome de Jesus. Alguém quer? Só Miqueias quer falar. Josias. Falou Josias. Segunda tela, que ainda não é Josias. Tive o privilégio de ser mentorado por um grande homem de Deus. Joás. Não é Joás, calma. Mas alguém quer? Calma. Vamos lá. Alguém daqui quer tentar? Não. Não. Terceira tela. A ponto dele me chamar de meu filho. Quer tentar? Vai, Gemima. Pelas evidências, creio eu que seja Samuel. Jovem Samuel. Olha, veja só. A ponto dele me chamar de meu filho. Tem alguma dica? Hã? Mais uma dica. É a terceira. Se ninguém... Vai, vamos cá. Timóteo. Eita, acertou! Glória a Deus! Olha, pastor, tá vendo? Como é o nome? Mateus acertou. Estea Deb tá em xeque aqui, viu, Estea Deb? Gente, era Timóteo, parabéns. Então temos 2 meninas, 2 para os meninos e 1 para as meninas, né? Só Jesus.
Agora, vamos a um rápido intervalo, mas antes disso, para manter esse clima especial, nós iremos ouvir a nossa cantora Débora Maciel. Mesmo sem entender dentro de mim, existe um desejo de viver coisas que eu jamais vivi e ver o que o Senhor pode fazer. Histórias do passado pude ouvir, relatos que o teu nome tem poder, e eu também quero poder sentir e ver o que o Senhor pode fazer. Cura, renovo, batismo, libertação, cadeias quebradas, salvação. Eu quero ver. Usa, Senhor, a minha vida nessa geração. Faz o avivamento começar do meu coração. Eu quero ver. Jovens ousados e cheios pelo teu poder, como Espírito Santo venha nos encher. Espaços jovens, jovens no coração de Deus. Gente do céu, estamos de volta com o nosso Espaço Jovem, hoje recebendo o nosso pastor Almir Caetano. Gente, olha só, estamos falando sobre A Doutrina da Criação. Esse livro foi escrito pelo pastor Almir Caetano e hoje está desmistificando muita coisa aqui. Queremos saber, tenho duas perguntas a fazer, pastor. A primeira é que foram em 6 dias mesmo, literais, que foi criado o mundo. E a outra pergunta é sobre as vertentes do criacionismo, né? Muito bem. Sobre a primeira pergunta, a gente vai para o original, para a Bíblia, né? Existe uma palavra no hebraico para dia chamada Yom. A palavra Yom tem vários significados, entre eles dias literais. Mas a gente descobre se é literal, se o dia é literal, ou se está falando de época, de uma fase, de uma era. É muito simples. No nosso português também temos palavras similares. Eu vou usar uma bem comum que todo mundo conhece, que é a palavra manga. A palavra manga tem alguns significados dependendo do contexto que você vai aplicar. A manga da camisa, a manga fruta, a manga o verbo, a manga como parte do motor, né, de um carro que é a combustão. Então, a palavra Yom, qual é o contexto para Yom na criação? É porque aparece lá tardes e manhãs. Então não poderia ser eras se o contexto ali é tardes e manhãs. Outro versículo que está no livro de Êxodo, o segundo livro, do capítulo de número 20, e o versículo do 9 ao 11, quando Deus fala sobre os 10 mandamentos, e um dos grandes mandamentos para o povo de Israel é a guarda do sábado, que é o 6º dia. E no versículo de número 9, versículo 11, diz assim: e criou Deus o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Então, não trabalharás nem tu, nem teu filho, teu escravo, teu servo, porque em 6 dias criou Deus todas as coisas, criou o mundo, e no 7º ele descansou. Imagine Deus dando ao povo de Israel um dos grandes mandamentos, um dos maiores mandamentos, que é a guarda do sábado, e tomando, por exemplo, algo que não é literal, tomando, por exemplo, algo que seria uma ilustração, uma figura, não é? Uma comparação. Então, se o 6º mandamento para o povo de Israel é tão importante,
ele utilizou justamente a criação em 6 dias literais para dizer, assim como em 6 dias criou Deus também, e no 7º dia descansou, assim devem descansar no 6º dia. Então, esses dois adendos, esses dois trechos bíblicos, para mostrar a literalidade dos dias da criação. E a terceira coisa mais importante é que Deus é capaz, irmão. Ele criou em 6 dias, ele poderia criar em 6 segundos? Poderia. Ele poderia criar em milésimos de segundos? Poderia, porque Deus é o autor, criador, não é? O idealizador, e a sua capacidade criativa é ilimitada. A nossa mente humana não consegue compreender como, mas Deus, ele criou um Adão adulto. Ele podia criar um Adão como Jesus foi concebido criança, bebê, um gameto. Mas ele poderia ter concebido o Adão. Por que ele concebeu um Adão adulto? Porque ele tem a capacidade de criar um Adão adulto com todas as capacidades intelectuais, cognitivas, biológicas, para dar continuidade à criação, juntamente com Eva, a sua mulher. E a respeito das vertentes? As vertentes do criacionismo. O criacionismo é uma palavra, é um termo, é um sistema de avaliação das coisas criadas novo. Não tem mais de 200 anos, não é? Quando, a partir de um avanço científico, começou-se a fazer questionamentos a respeito da criação, da cosmogonia, cosmologia, astronomia, a física. Essas ciências passaram a ter um avanço e isso começou a haver questionamentos. Mas até 200 anos atrás não havia questionamento sobre quem criou e como as coisas foram criadas. A Bíblia era a referência. E surge o criacionismo. O criacionismo tem 3 principais postulados. O criacionismo científico, e dentro do criacionismo científico surge uma vertente chamada de teoria do design inteligente, ou TDI. Não é? É uma proposta dentro do criacionismo científico que tenta falar ou mostrar que houve um criador. Não é? Existe uma intencionalidade na criação. Depois vem o criacionismo religioso. Ele não tem por propósito nenhum falar quem criou. É apenas a demonstração religiosa de várias formas das civilizações, das nações antigas, que como as coisas foram criadas. Não é? Então existe, por exemplo, o mito de Gilgamesh, por exemplo, existem mitos asiáticos, existem mitos sumérios, egípcios, caldeus, como eu falei. Tá certo? E depois vem o criacionismo bíblico, que é o que tem mais proximidade da doutrina da criação, mas não tem muitas vezes profundidade para explicar que o Criador é o nosso Deus. A doutrina da criação, Gênesis, na sua literalidade, na sua intencionalidade, é a única proposta que mostra que o nosso Criador tem personalidade, tem existência, habita em nós, é o provedor da nossa redenção, da nossa eternidade, é Ele quem nos conduz, quem nos salva, perdoa, liberta, é Ele quem introduz, é Ele quem partilha do seu Espírito Santo dentro de nós. Então, a doutrina da criação nos mostra o Criador, a sua intencionalidade ao criar, os seus propósitos, não só para as origens, mas para os dias de hoje. É aquele que alimenta, fortalece a nossa fé, nos dá a capacidade de crer na criação ou ver a criação de forma doutrinária. Amém, pastor. Temos uma pergunta para o senhor, da Kathleen, lá de São Lourenço. Vamos lá, Kathleen. Pode ser, pastor. Amém, pode ser, irmã Maíra. Amém. Pastor, ainda nessa área do criacionismo, eu gostaria de saber se é possível a gente defender a teoria do criacionismo com base na ciência. E se sim, de qual forma a gente pode fazer isso? Sim, eu vou lhe responder com uma pergunta, Kathleen. Apesar que não é algo... mas dentro de um contexto filosófico, é assim que os filósofos respondiam, né? Com a maêutica. A maêutica era justamente responder com uma pergunta, né? Como defende-se a salvação? Como defende-se a existência do Espírito Santo? Como defende-se a veracidade da Bíblia, da Palavra de Deus?
como se pregaria que Jesus Cristo é o Salvador? Com a mesma capacidade dada pelo próprio Deus, se Deus, o Espírito Santo, nos dá a capacidade de responder tais perguntas, qual é a dificuldade que teríamos de responder sobre a criação? Em Hebreus capítulo 11, é chamado a galeria dos heróis da fé. Não, em lugar nenhum está escrito isso, mas nós deduzimos que é uma galeria de homens que criam, e a fé deles fez com que eles vivessem e provassem maravilhas, o sobrenatural. Os 3 primeiros capítulos, os 3 primeiros versículos do capítulo 11 de Hebreus formam a base para os outros 37 versículos. Hebreus 11 contém 40 versículos, tá? Os 3 primeiros é a base. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a certeza, a convicção daquilo que não se vê. Aí o versículo 2 diz assim, por ela, é um sujeito simples, né? Mas está apontando para ela, para a fé, por ela os antigos alcançaram testemunho. E o versículo 3 diz assim, pela fé, vírgula, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E aquilo que se vê não foi necessariamente feito do que é aparente, do que é visto. Então, os antigos não tinham dificuldade nenhuma de crer na criação. E essa expressão, alcançar testemunho, não é de um feito ou de uma realização sobrenatural que aconteceu com eles. O testemunho aí é justamente de crer que Deus é o Criador. E isso agradava a Deus. No versículo 6 vamos encontrar, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque aquele que se aproxima de Deus necessariamente tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que os buscam. A partir do versículo 4 até o último versículo vamos encontrar vários personagens, aproximadamente 17 ou 18 personagens que pela fé, pelo entendimento, pelo testemunho, pelo agrado, o desejo de conhecer a Deus, aconteceram coisas maravilhosas com ele. Como a gente defende a criação? Pela fé, tá certo? Existem vários níveis de entendimento no mundo. O científico, o filosófico, o teológico, não é? Entre outros e outros níveis, mas todos esses níveis eles encontram barreiras e limitações. A ciência, ela ainda hoje, ela pesquisa, não é? Formula hipóteses sobre coisas e quando não consegue provar, teoriza. É onde vem as teorias. Mas se você olhar o versículo 3, pela fé, entendemos. Então vamos ver que existe um entendimento que está acima dos demais entendimentos e esse entendimento ele é produzido simplesmente pela fé. Fé esta que está dentro de você. Fazendo uma análise bem natural sobre a fé, é algo que Deus colocou dentro de nós naturalmente para crermos que Ele é o Criador. Basicamente a fé não é para alcançar coisas. A fé é para agradar ao Deus de todas as coisas, principalmente como Criador. Então, não há dificuldade nenhuma. Encontraremos barreiras para explicar isso cientificamente? Talvez sim, mas a fé ela vai trazer um entendimento superior. O que é que nós estamos fazendo aqui nessa manhã? O que é que estamos fazendo aqui nesse programa? Não estamos falando de ciência, estamos falando de um entendimento. E sabe esse entendimento onde está? Já está dentro de vocês, adormecidos. E quando começamos a falar, vocês expressam assim, meu Deus, quer dizer, é lógico que está sendo falado, é entendível, porque a fé leva-nos a ter um entendimento superior. Não é fideísmo, tá? Isso não é fideísmo, porque a palavra entendemos não é uma ficção, é algo real. E os antigos viviam, interagiam, entendiam e compreendiam justamente baseado nisso. Não uma fé desprovida de conhecimento, pelo contrário, um conhecimento oriundo da fé. Glória a Deus. Olha, temos mais perguntas. A Alessandra, né, Ale? Alessandra Vieira, lá de São Lourenço da Mata. Pai do Senhor a todos. Amém. Pastor, eu gostaria de saber como podemos desconstruir a teoria do Big Bang relacionada ao livro de Gênesis. Eu, como um cientista, eu não usaria a palavra desconstruir, né? Porque isso exigiria uma capacidade científica, física, astronômica
profundíssima e que ninguém deve ter isso hoje. A expressão não seria desconstruir, mas seria entender de forma melhorada. A intenção da doutrina da criação não é desconstruir a ciência, é validar a ciência e alocar a ciência para justamente o seu propósito. De onde vem o conhecimento científico dado ao homem? Do autor e consumador da ciência. É Deus quem dá a ciência para o homem compreender. Basta uma convulsão sináptica nos nossos neurotransmissores e aquele que era cientista vai ficar lá sem saber nem quem é, nem qual é o seu nome, entendeu? Então, é Deus quem provê a capacidade científica, a capacidade analítica, cognitiva, intelectual, perceptiva para tal conhecimento. Então, a expressão não seria, talvez, melhorando um pouco, desconstruir, mas seria compreender melhor. Houve um princípio? Sim. O seu nome é Big Bang? Não. Big Bang é uma palavra científica, de natureza astronômica. Houve um princípio? Sim. E como é que eu explico esse princípio? Gênesis 1:1. E no princípio, criou Deus os céus e a terra. João, Evangelho conforme João, capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, a resposta já está na Bíblia. Não é desconstruir, mas é trazer uma compreensão melhorada, não é? No debate científico ao Big Bang, na compreensão por meio da doutrina da criação, esse princípio não se chama Big Bang, se chama Deus, o autor, criador, consumador de todas as coisas. Glória a Deus. É uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Vocês sabem o que é a teoria da Terra Jovem? É a teoria de que a Terra ela tem menos de 6.000 anos porque Deus teria criado aproximadamente 5.000 e poucos anos atrás. Calma aí, agora a gente vai saber de tudo, porque aqui nesse livro tem falando sobre a teoria da Terra Jovem. Gente, fala para nós, pastor, o que é a teoria da Terra Jovem? Alguns cristãos acreditam na teoria da Terra Antiga. Olha, tudo isso está dentro do contexto dos debates criacionistas, evolucionistas. O que é ser um criacionista? Não é pecado ser criacionista, mas o criacionismo é apenas um contra-argumento ao evolucionista. Quando alguém diz que é criacionista, ele necessariamente não está dizendo que crê na criação como doutrina. Ele está dizendo apenas que não crê na evolução. É um contraponto, tá certo? Dentro dos debates existem as ideias, não é, baseado em evidências científicas, que evidência científica temos que ter uma certa proximidade, um conhecimento para saber se realmente é aquilo ou se aquilo ali é uma coisa que está sendo dita apenas para manter uma ideia evolucionista. É muito importante isso. E nesse debate existem as teorias das dias eras, dos dias não literais, da lacuna, dos gaps, do hiato, da queda de Satanás. Existem várias teorias. Mas vocês observem que tudo isso faz com que a gente se distancie um pouco do que está escrito em Gênesis como doutrina. É bom saber, pesquisar, conhecer, mas nunca se afaste do que está escrito ali na Bíblia. Esse livro não é polêmico, mas ele nos induz, nos atrai para a Bíblia. Vamos ver o que está escrito na Bíblia, né, para entendermos qual é a dificuldade que Deus teria de criar uma terra em 6 dias. Eu falei 6 segundos, 6 bilionésimos, centésimos, ele poderia ter criado. Deus ele tem a capacidade de fazer com que as coisas sejam criadas na forma como elas são hoje. Lembre do versículo 3 de Hebreus 3, de forma que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus tem a capacidade. Eu vou arrematar bem rapidamente, eu sei que o tempo é reduzido, com um dos milagres de Jesus. João capítulo 2, quando Jesus transforma a água em vinho. E aquele mestre-sala, que seria o enólogo, o sommelier de hoje, é o que prova, né, e dá qualidade, ele chama aquele vinho de bom vinho. Para que um vinho seja chamado de bom vinho, o que é necessário? Eu já falei no livro, eu morei
na missão em uma das cidades, das províncias, que é conhecida como a capital do vinho, mundial do vinho, Mendoza, onde lá nos Andes, né, e lá os maiores vinhedos e produção de vinho é feito ali. E eu perguntei a um irmão, uma vez que trabalhava em uma das bodegas: irmão, para que um vinho receba o selo de qualidade internacional para ser catalogado como um bom vinho, esse Malbec, que hoje tem até perfume com o nome Malbec, é de lá, de Mendoza. E eu perguntei assim, falei: olha, pastor, no mínimo 1 ano para que um vinho receber o selo de bom. Isso tem que estar em barris de carvalhos, que não são quaisquer carvalhos, tem que ser carvalho ou da Escócia ou dos Estados Unidos. Os melhores carvalhos para armazenar aquele produto, fermentar, e 1 ano depois, controlado sobre condições de luminosidade, de umidade, tudo controlado para 1 ano depois retirar e dizer assim: é um bom vinho. 1 ano. Aí você vai para o milagre de Jesus. Tem milagres que Jesus operou, que ele ora. Para ressuscitar Lázaro, ele orou. Para multiplicar os pães, ele orou. Vamos supor que leve 30 segundos uma oração de Jesus. Mas no milagre do vinho não teve oração. Ele disse assim: enchei as talhas, e depois, quando encher, ele disse assim: agora retirai. Quanto tempo levou isso? E quando retiram aquele líquido, e pasmem, a água é uma molécula simples. H, 1 de hidrogênio, 2 de oxigênio. Mas a molécula do vinho, irmão, é complexa. Existem carbonos ali, nitratos, nitritos e outras substâncias que tem ali dentro, centenas de moléculas ali dentro do vinho, envelhecido, mais ainda que isso modifica. E o mestre de sala toma aquele vinho e diz assim, que aquele vinho era um bom vinho. Jesus não só envelheceu, ele modificou a química, as moléculas daqueles 2 líquidos. Ele tem a capacidade de fazer uma terra jovem com a aparência de uma terra antiga? Essa é a pergunta. Ele tem a capacidade, né? E aí vem as leis da entropia, que é a segunda lei da termodinâmica, que as coisas vão de um princípio organizado para um princípio desorganizado. E é o que nós vemos hoje no universo que se expande. O nosso próprio corpo, ele entra também na lei da entropia, e nós vamos envelhecendo. Tudo isso porque Deus criou de uma forma e a fisiologia, a aparência vai se tornando cada vez mais velha e antiga. Mas isso não comprova, não é cientificamente, talvez sim, é onde vem os milhões e milhões, é onde vem as datações de milhares e milhões, que já é outro tema que está aí, a gente pode falar depois sobre isso. Agora a gente vai dar uma pausa para começarmos o quadro que todo mundo ama, Quem Disse a Quem? E nesse quadro nós pegamos um pedacinho do versículo e vocês vão tentar descobrir quem disse a quem, ok? Vamos lá. Vinheta do quiz. Tela com o versículo de Quem Disse a Quem. Não sei, sou eu guardador do meu irmão? Eita, ô Glória! Caim disse para Deus. Por quê? Porque quando Caim matou Abel, Deus foi falar com ele, e Caim respondeu: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? O pastor, você não acha que ele está correto? Está correto. Está correto. Vamos para o próximo, a tela com o versículo de Quem Disse a Quem. A arca e Israel e Judá ficam em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa, para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Urias disse a Davi. Só pode ter tido um intensivo na estreia dele. Os meninos aqui, não existe não. Acertou. Urias disse a Davi, 2 Samuel 11:11 está essa resposta. Vamos à tela com o versículo, quem disse a quem? Minha gente, cadê as meninas nisso, gente? Vamos lá, reação.
O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Deus para Noé. Por quê? Porque quando terminou o dilúvio, Deus ele fez o arco-íris como uma promessa de que ele nunca mais inundaria o mundo com água. Meu Deus do céu, acertou, parabéns! Deus disse a Noé e a seus filhos, né? Em Gênesis 9 e 13. Agora vamos ouvir um hino com a cantora Débora Maciel e logo em seguida nós queremos ouvir um comentário do pastor sobre a sua resposta. Você falou sobre o arco-íris, ele vai comentar no próximo bloco, então não sai daí, é bem rapidinho. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aquele que crer e confessar, tens o direito de tornar-se filho. Me tornaste filho, me tornaste filho de Deus, me tornaste filho. Aquele que crer e confessar, tens o direito de tornar-se filho. Me tornaste filho, me tornaste filho de Deus, me tornaste filho. Aquele que crer e confessar, tens o direito de tornar-se filho, me tornaste filho. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. O Espaço Jovem está no ar, estamos de volta e já estamos no último bloco, minha gente. Tá muito bom, não tá? A conversa de hoje, a gente vai sair daqui cheio de Deus, assim, cheio do conhecimento de Deus. Então, temos perguntas aqui na nossa plateia hoje. É o José, o Anderson, de onde? São Lourenço. São Lourenço. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor a todos. Pastor, se os dinossauros desapareceram há milhões de anos,
Como explica a existência de tecidos moles não fossilizados encontrados em seus fósseis? Muito bem, a sua pergunta é muito importante, pertinente, mas o irmão saiu de um extremo para outro extremo, tá certo? Primeiro, os tecidos moles na atualidade é algo real. Existe uma pesquisadora, uma paleontóloga norte-americana chamada Mary Schwartz, e ela, na sua pesquisa, ela mostra, em uma das suas escavações, encontrou um fêmur de dinossauro, e pelo tamanho desse fêmur, tiveram que cortá-lo ao meio para poder levar, ao local onde foi achado. Era um local onde não poderia entrar grandes meios de transporte para levar. Tiveram que serrar e levar de helicóptero. E ao serrar esse osso, foi encontrado cartilagem, células sanguíneas, tecido mole, naquele achado. E isso trouxe controvérsias sobre a fossilização, as datações, e a expressão milhões de anos não é uma informação que coaduna com a Bíblia, com a palavra de Deus, tá certo? Os dinossauros, eles foram extintos, eu creio, e é o que nós podemos comprovar pela Bíblia, no catastrofismo do dilúvio, Os animais, os dinossauros, essa palavra dinossauro, lagarto horrível, é uma palavra que foi cunhada pela paleontologia, pela ciência moderna. Há 200 anos atrás, 150 anos atrás, não existia. O darwinismo veio dar uma profundidade a isso e trazendo essa ideia de milhões e milhões de anos pelas datações que nós encontramos. O carbono 14, por exemplo, é a forma de datação mais convencional. Mas os dinossauros, ou esses seres, em Gênesis capítulo 1, versículo 30, se não me falha a memória, fala sobre as grandes bestas feras que foram criadas. E por que não se chamou dinossauro? Porque eu falei, é uma palavra de cunho moderno. Então, as grandes bestas feras da terra. Quem são essas grandes bestas feras? Animais colossais, gigantes, que causavam espanto, bestializavam quem via, e eram esses animais. Eles estiveram, irmão, na Arca de Noé, não com os tamanhos gigantes que eles tinham, porque a ideia não era colocar um animal com a sua via útil de reprodução já envelhecido, não. Animais jovens. Por exemplo, o maior canino hoje no Brasil chama-se o fila brasileiro. Ele em pé tem mais de 3 metros de altura. Mas você compraria um fila gigante para criar na sua casa? Você compraria um filhote. Então, o que foi que Noé fez? Ele colocou animais jovens, de pequena estatura. Existe hoje entre 58 e 60 espécies de dinossauros catalogados, e a maioria deles eram todos pequenos. Quando esses animais desembarcaram da arca, a biosfera, a estratosfera, todo o ambiente, o ar, a fauna, todo o ambiente da Terra estava diferenciado. O habitat para ele e para outros animais estava inapropriado. E muitos ali começaram a não prolongar-se. Deus fala para Jó, por exemplo, sobre o Leviatã, sobre o Behemoth. E eram animais colossais que a gente não tem eles hoje. Mas Jó não recebeu isso como um espanto, porque eram animais que conviviam com ele. Ele não perguntou, Deus, o que é o Behemoth? O que é um Leviatã? Não, para eles eram animais contemporâneos. Por isso que não havia esse espanto que nós fazemos hoje, quando falamos, por exemplo, que os dinossauros foram contemporâneos da arca. Por quê? São animais que para nós hoje são extintos, são animais que causam espanto quando encontram fósseis, ossos gigantes, crânios gigantes, pegadas gigantes, uma altura enorme, causa espanto. Digamos que daqui a 100 anos, nós não, mas se a civilização daqui a 100 anos falar de uma vaca, de um touro, um animal grande, um elefante, não exista mais, vai ser visto como um espanto. Por que causa espanto hoje saber sobre ossos achados? Porque não existe isso na nossa vida comum. Nós almoçamos ontem, você sabe quantos ossos tem a galinha que você comeu ontem? Você não sabe. Por quê? Não interessa, é uma coisa que temos todos os dias na coxinha, no ossinho, no pescocinho, no pezinho. É uma coisa comum. Digamos que daqui a 100 anos
a galinha esteja extinta e as pessoas, quando virem, isso aqui era um ossinho da coxinha, da coxa da galinha, vai causar um espanto. E o que se fazia com essas comidas, com esses animais, se comia e tal. Então, por não fazer parte da nossa contemporaneidade, causa um espanto. Então vem os meios científicos, paleontológicos, arqueológicos e trazem de uma forma que causa mais espanto ainda. A questão é essa. Na realidade, nós não precisamos de confirmações, respostas científicas precisas para poder crer que Deus é o Criador. Precisamos. Você precisa saber quantos ossos tem uma galinha para ter comido ontem no seu almoço, assado, guisado, da forma como você comeu? Não precisamos saber. Então, isso está ligado à compreensão. Quando nós olhamos a criação como doutrina, nós temos coisas muito mais importantes sobre a revelação, sobre como criou os propósitos de Deus, do que gastarmos tempo em sabermos sobre os dinossauros, por exemplo. Pastor, eu estava aqui, você estava conversando e eu estava pensando, existe hoje no mundo, no meio acadêmico, essa dicotomia sobre ciência e sobre espiritualidade. Como a gente, como jovens, dentro do ambiente acadêmico, porque a primeira coisa quando a gente chega dentro desse ambiente, muitos professores eles dizem assim, olha, se desconstrua de tudo que você aprendeu, aqui você vai, é outra coisa. Nesse desafio que a juventude tem e que a juventude vai passar também, como a gente firmar a doutrina da criação dentro de nós e a gente, de forma clara, entender que não existe dicotomia na nossa vida. Olha, partindo do princípio, amados, que Deus é o autor e consumador da ciência, sejam bons acadêmicos, sejam bons cientistas, sejam bons pesquisadores, agora sejam melhores crentes. Quando a ciência nos dá a capacidade de encontrarmos coisas que para o conhecimento humano seria impossível sem a ciência, isso deve aumentar a fé, deve aumentar os propósitos de servir ao Deus Criador. Quanto mais nós olhamos pelas lentes do microscópio, mais crentes nós devemos ser. Quanto melhor estudamos a fisiologia do cérebro, a neuroplasticidade, né? A forma como o cérebro ele se adequa às necessidades de hoje, sejam mais crentes ainda, né? Eu estou ligado a uma área de pesquisa sobre uma molécula chamada orexina, né? Que é uma molécula que nos dá uma jovialidade neurocerebral, né? Hoje se fala muito em o esquecimento, de ficarmos envelhecidos e o cérebro vai diminuindo, vai apodrecendo literalmente, ou sobre o mal de Alzheimer e outras coisas, mas na realidade tudo isso é falta de algo que nós podemos fazer hoje. A orexina é uma molécula que nós podemos encontrar em vários alimentos e que pode nos ajudar nessa manutenção cerebral, né? O sono é importantíssimo, o exercício físico, a atividade física, uma boa alimentação. Então, tudo isso faz com que nós utilizemos a ciência para vivermos melhor o que Deus preparou para nós. A ciência comprova isso, né? Que você é uma bênção de Deus e a ciência vai mostrar por que Deus nos fez dessa forma e o que é que Deus tem de melhor para nós. Utilizemos, sejamos bons acadêmicos, tenhamos cuidado apenas com o academicismo, a metodologia naturalista que tenta eliminar Deus da nossa existência, do nosso convívio, da nossa fé. Mas sejam bons cientistas, bons acadêmicos, bons estudiosos, mas crentes melhores, servos melhores. É bom saber que a ciência ela converge com a Bíblia. Com certeza, com certeza. O dilúvio, nós falamos aqui sobre as águas, mas só sobraram Noé e seus familiares. É literal? Só sobrou Noé e seus familiares? Ou sobraram algumas pessoas também a mais? E outra deixa que eu quero fazer aqui.
Existem evidências do dilúvio? Muitas evidências do dilúvio. A família de Noé, a preocupação de restar a família de Noé, de Deus, não era nem se eles conseguiriam procriar. Deus não teve essa preocupação quando criou um homem e uma mulher, e hoje chegamos onde chegamos. O que Deus vê em Noé é a sua lealdade e a sua fidelidade a Deus. O que preservou Noé e a sua família não foi como uma semente procriativa para a geração futura. Deus poderia fazer outro Adão e Eva melhorados, talvez, né? Mas Deus queria mostrar que a fidelidade e a lealdade de Noé em meio àquela geração totalmente comprometida com Deus era o suficiente. Hoje existe as teorias hollywoodianas, né, dos filmes, dos filmes que são feitos sobre várias vertentes sobre o dilúvio, ficou gente, que havia gente e tal. Mas ali diz que toda a carne olha para a arca. A arca era o único meio de salvação. Deus seria até com Noé injusto de fazê-lo construir uma arca com todos aqueles detalhes e ao final ainda deixar gente que pudesse se agarrar num tronquinho de árvore ou se agarrar em uma baleia ali ou em alguma forma escapar. Peraí, e tudo que Deus pediu para Noé construir, não era aquilo ali era o único meio de salvação. A pergunta é, fora de Jesus Cristo hoje há salvação? A Bíblia responde que não. Não seria injusto sabermos que nós estamos aqui nos esforçando tanto, falando de Jesus como o único meio de salvação, e depois chegarem outros e serem salvos de alguma outra forma? Então, o dilúvio aponta para o único meio. Jesus usa isso em Mateus, capítulo número 24, os versículos 36, 37 por diante, assim como foi nos dias de Noé, em que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. O versículo 39 começa com essa expressão, é a expressão-chave. E não atentaram, não prestaram atenção para o que Noé estava fazendo. E não perceberam, até o dia em que Noé entrou na arca com a sua família e veio a destruição. Aí o versículo 39 diz assim, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, o exemplo do dilúvio, o que aconteceu, foi um despertamento para também os dias de hoje, para a eternidade. Temos perguntas aqui na plateia. Riquelme. Isso, Riquelme Santos, lá do Ibura. Pode ser o pastor, pode ser o Nair, os músicos, a arquibancada. Pastor, a minha questão é a seguinte. A doutrina da criação, ela tem uma interpretação fixa ou ela pode sofrer modelamento da ciência? Porque, por exemplo, durante a Reforma Protestante, alguns pais da igreja eles acabaram deixando em seus escritos interpretações literais do firmamento, como está lá em Salmo 93, versículo 1, 2 Samuel, capítulo 2, versículo 8, dizendo que existia um literal pilar que sustentava a Terra. Porém, com a descoberta de Copérnico, o modelo heliocêntrico, acabou que a igreja adaptou esse entendimento de que a Terra é móvel e orbita em torno do Sol. Essa é a minha pergunta para o senhor. A interpretação que a gente tem hoje, ela é fixa e imutável ou ela pode sofrer variações da ciência ao longo do tempo? Olha, a gente não deve ver que a doutrina ela sofre variações ao longo do tempo pela existência ou não da ciência. Nós temos que ver que a revelação de Deus ela é progressiva. Existem coisas, por exemplo, que nós hoje sabemos porque a revelação para este tempo, para esta época, nos condiciona a entender. Partindo do princípio que a criação é uma doutrina, e eu falei aqui, não é só relativa às origens, mas também aos propósitos eternos de Deus. Tem coisa, por exemplo, quando o Apocalipse fala sobre o ouro que comporá a cidade. A minha pergunta é, qual é o quilate do ouro que vamos pisar lá no céu? Sabendo que hoje nós temos quimicamente falando, nós temos uma catalogação de ouro dependendo dos quilates, não é assim? É importante saber o quilate do ouro que vamos pisar lá no céu? Não, apenas saber que é ouro. Uma coisa eu digo para você, o ouro que vamos pisar lá no céu não tem nenhuma comparação com nenhuma catalogação que já existiu aqui na Terra. Lá no céu fala que, lá no novo céu e nova terra, diz que não haverá dias nem noites,
não haverá astros como o Sol, por exemplo, que ilumina de dia, nem a Lua que ilumina de noite. Isso a ciência tem como dizer pela ciência, espera aí, se não vai haver o Sol, que tipo de luz haverá lá no céu? A ciência não tem essa resposta, mas pela fé a gente já sabe. Essa mesma luz que haverá lá é a mesma que foi criada no primeiro dia. E disse Deus, haja luz. Vocês perceberam que a palavra luz, ela vem antes da sua existência? Quando Deus disse assim, haja luz, já havia luz? Não. E por que ele já chama o nome daquilo que ele ainda ia criar? O versículo diz assim, e houve luz. Justamente o que Deus quis que existisse, existiu luz. Não existia luz, haja luz. Ele já dá nome àquilo que ainda não veio à existência. Sabe por quê? Porque Deus, tudo que Deus cria, Ele cria com uma finalidade. A ciência, a astronomia da época de Copérnico não era nem avançada como é hoje. Hoje nós vemos que não só é o modelo heliocêntrico, hoje nós vemos descobertas inúmeras, como o Big Bang, por exemplo. Agora, isso muda a compreensão da doutrina da criação? Não. Então, o que é que nós devemos entender? O que é que devemos compreender? A ciência, ela não vai adaptar a criação, a doutrina, ela vai dar uma forma melhor de interpretar aquilo que já está disposto na palavra de Deus e criado por Deus. Que luz é essa que teremos na eternidade? Não é do sol, não é da lua. Que luz é essa? Tem várias respostas. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, está escrito assim, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz não é uma luz interpretada pela física. Hoje o conceito de luz que a ciência tem é um conceito daquilo que é criado. Mas o conceito de luz que nós vamos entender é algo que é antes da criação. É algo que a ciência hoje não tem a capacidade de responder ou de definir. Mas nós já sabemos que haverá uma luz que não é oriunda dos astros, do sol, da lua, das fontes hidrelétricas, da luz que temos aqui no ambiente, por exemplo, mas é uma luz já existente. Essa luz é o próprio Cristo. Ele será a nossa luz. Não teremos agricultura, pecuária, mas nos alimentaremos. Terá a árvore da vida, teremos água, teremos uma árvore que não precisa da fotossíntese que hoje existe para poder existir. Como tudo isso vai existir? A ciência não tem resposta para isso, mas nós, pela doutrina da criação, já temos resposta. É aí onde eu finalizo e digo assim, a fé nos dá o quê? Entendimento. E essa intelectualidade, essa cognição, ela independe de argumentos, de teorias, de cientificismos, de definições, simplesmente pela fé. Você já tem dentro de você aí, como eu tenho dentro de mim, o que eu não preciso, eu não dependo para saber que tudo isso é um propósito eterno. De Gênesis, olha aí, Apocalipse já aponta para a eternidade, tudo isso existindo e a ciência vai ficar lá embaixo. Pastor, nós queremos uma reflexão, que o Senhor deixe uma reflexão para a gente. Já estamos realmente no fim. Queremos uma reflexão e também uma oração feita pelo Senhor para agradecer a Deus por tudo que Ele nos concedeu aqui neste programa hoje. Muito bem. No Salmo de número 33, o versículo 9, está escrito assim, e falou e tudo se fez. E pensou e logo tudo foi feito. Quando cremos em um Deus Criador, nós temos as bases, nós temos a capacidade intelectual, filosófica, científica, para compreendermos que Deus, Ele é suficientemente bastante para criar todas as coisas. Ele pensou e logo tudo se fez. A palavra logo, nesse contexto, ela fala de uma conjunção conclusiva, temporal. Conjunção porque ela está trazendo o que diz o começo do versículo,
É mesmo que falasse portanto, quando usamos a palavra logo, é para algo que é feito de imediato. Ela é conclusiva porque ela está dando conclusão a falou e tudo se fez, pensou e logo tudo veio a existir. E temporal porque ela está justamente nos falando que Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas no tempo, né, no espaço, na forma como Ele quer fazer. Então Deus, Ele é o nosso Criador. O livro de Gênesis não é nada mais, nada menos que uma exposição doutrinária. A palavra doutrina significa ensino. É uma exposição doutrinária para uma compreensão básica da vida humana. Deus automaticamente quis que nós soubéssemos e conhecêssemos. A fonte para esse conhecimento é o próprio Deus. O que nós precisamos para compreender é algo simples, chama-se fé. Por ela, os antigos alcançaram testemunho, confirmaram, comprovaram que Deus é o Criador. Creamos, entendamos e promulguemos isso. Falemos que Deus é o Criador, baseado na fé e naquilo que Deus tem revelado ao longo de todo esse tempo e com a perspectiva que na eternidade será bem melhor. Aquilo que não compreendemos hoje, fica tranquilo. Na eternidade você vai compreender. Vamos orar. Vamos orar. Todos. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te louvamos pela vida do nosso pastor presidente, pela superintendência aqui da Rede Brasil. Pai, obrigado por termos a oportunidade de expressar o conhecimento que tu tem nos dado e de passar esse conhecimento para essa geração jovem, esses jovens que aqui estão, e que tudo isso, Senhor, venha somar para a honra e a glória do teu nome. Dá-nos um dia de bênção e a todos aqueles que ouvirem e escutarem esse programa que também sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos agradecer a participação de todos, a participação de você que está aí em casa, que nos acompanhou até agora. Agradecer também a nossa cantora Débora Maciel. Vão lá, assistam pela Beré Network os vídeos e seja abençoado. Queremos agradecer ao nosso pastor Almir Caetano, que agora no finalzinho do programa eu já vou ficar com a minha caneta que o senhor vai dar aquele autógrafo bonito, porque o autor está aqui do meu lado. Quem quiser saber mais sobre o livro e alguns detalhes, tem lá no Instagram, PR Almir Caetano Oficial. Lá tem uma degustação do livro e mais detalhes, né, perguntas que as pessoas fazem. @PR Almir Caetano Oficial. Almir Caetano Oficial. Isso. Agradecendo também aqui aos nossos jovens de São Lourenço da Mata. Amém. E aos jovens também do Ibura, da área 1. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sei que vocês vão sair levando aqui uma carga espiritual, uma carga de conhecimento robusta. Pastor, obrigada por tudo, obrigada aos músicos. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada a todos que estão aqui atrás. E vamos agradecer a Deus, finalizando aqui com o hino da nossa cantora Débora Maciel. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Mesmo assim, se
tão, tão bom.